Pronto, então eu não tenho muito jeito para apresentações, mas pronto, fazemos então uma introdução. Luís, olha, obrigado antes de mais, só para ficar para a câmara aqui um agradecimento por teres vindo, teres dado um bocado do teu tempo. Antes de começar, eu tenho aqui muitas perguntas a ti. Tu trabalhas na área da fiscalidade, vou usar o termo correto. Uhum. IRS, é aquilo que eu faço. IRS. Há 2 ou 3 dias, Pronto. só comecei em 1998, foi quando comecei a ser especialista de IRS. Portanto, já lá vão 27 anos a trabalhar nesta área. Ok, 27 anos a trabalhar com o IRS, é isso? Isso. Pronto, a minha primeira pergunta, primeira pergunta, mas depois se quiseres fazer uma introdução ao teu percurso também, se calhar vais explicar a minha pergunta, que é porquê? Porquê é que alguém entra e diz assim, não, pá, fiscalidade e IRS é aquilo que me apaixona mesmo e é que... Vou-te responder da mesma maneira que eu respondo aos alunos sempre que sou convidado para falar nas faculdades. Ok. A esmagadora maioria de nós tem uma carreira por acaso. As coisas acontecem. Quando temos 16, 17 e 18 anos é que achamos que vamos planear a vida e que vamos tirar aquela licenciatura e depois vamos ter aquele percurso. Depois o que acontece na vida é exatamente ao contrário, ao lado do que planeamos. Eu, quando estava na Faculdade de Direito de Lisboa, tinha como objetivo de carreira ir para o Ministério Público, muito influenciado pelas séries dos anos 80 e dos anos 90, de barras do tribunal, séries americanas, e por isso aquela coisa própria da juventude, da justiça, de pôr os criminosos na cadeia e afins. Tirei a minha licenciatura muito a pensar de vou para o Ministério Público, vou trabalhar para prender malta. Era esta a ideia. Acabei a licenciatura e, na altura, estamos a falar em 1998, havia um interregno de 2 anos entre a licenciatura e possibilidade de ir para o Centro de Estudos Judiciários, para o SES, para poder depois tirar 2 anos de curso para poder entrar na magistratura. No meu caso, eu queria o Ministério Público. E nesses 2 anos, o que quase toda a gente fazia era tirar o estágio nos escritórios de advogados. Na altura, os estágios nos escritórios de advogados não eram pagos, não eram remunerados. A esmagadora maioria não eram. Vindo de famílias não muito abastadas, que, como eu disse, sou filho do motorista e da senhora da limpeza, não queria, aos 23 anos, continuar a depender dos meus pais e queria ganhar dinheiro. Já era licenciado e, portanto, vamos lá ganhar dinheiro. E concorri a alguns escritórios de advogados que tinham estágios remunerados e concorri a uma empresa chamada Arthur Andersen para a área de consultoria fiscal. Entrei, passado 1 ano fui convidado para deixar de ser fiscalista generalista de todos os impostos para me especializar na área do IRS e das contribuições para a Segurança Social. Disse que sim, depois em 99 juntei-me, em 2000 casei-me e a carreira foi acontecendo e fui ficando na área dos impostos, fui ficando como especialista de IRS naquilo que se chama mobilidade internacional, que para quem nos está a ouvir é quando uma pessoa muda de um país para o outro, que raio é que eu faço e que impostos é que pago. Certo. E portanto, na altura, trabalhava nisso e continuei nisso até 2021, quando eu e a minha cofundadora da Ilia, onde estamos hoje, decidimos que estávamos fartos do mundo corporativo, estávamos fartos do mundo das Big Four, já não podíamos com todo o tema das independências e as auditorias e coisas do género, e montámos a nossa boutique de IRS. Em 21 éramos 2, hoje somos 6, e por isso as coisas não têm corrido. Queres falar um mal. bocadinho daí, o que é que vocês fazem? Somos especialistas de IRS, todos nós. Ou seja, aquilo que aconteceu foi detectámos que há um mercado nicho de pessoas que precisam de apoio na área do IRS, porque, ao contrário daquilo que os governos todos, da direita à esquerda, anunciam que as coisas são simples e simplificação, não são coisa nenhuma, e há cada vez mais pessoas com um segmento de rendimentos mais elevado que precisa de apoio não só a fazer as suas declarações fiscais, e estamos na altura de fazer as declarações de IRS até ao final de junho, como de, dentro da lei, planear e fazer alguma organização das suas transações, por exemplo, só aquilo que são regimes fiscais em mercados financeiros, do regime daquilo que são ganhos na venda de ações, obrigações ou de fundos,
Tem um dos meus sócios que vai dar uma aula num destes dias e um slide que tinha 12 ou 14 taxas diferentes. Por isso, o sistema fiscal tornou-se cada vez mais difícil, cada vez mais complexo, e há um conjunto de pessoas que precisa de esse apoio. E é por isso que nós estamos cá. Mas como é que, para o comum do cidadão, porque eu acho que aí que disseste, as coisas parecem que são cada vez mais complexas, e a complexidade é porque estão sempre a mudar. Parece que todos os anos ou a cada 2 anos as coisas vão mudando. Como é que às vezes há 6 meses sem mudanças. 6 meses sem mudanças. Como é que é possível? Porque estávamos a falar antes de começarmos a gravar da capacidade das pessoas terem atenção para este tema, estarem dentro. Como é que é possível para uma pessoa acompanhar este tema, de tanta coisa que tem para acompanhar? O que é que a pessoa pode fazer na prática para estar atento a estes? Porque parece às vezes tão complexo e depois não se sabe o que é que vai acontecer, se vai acontecer, o que é que muda. Se estivesses no lugar de alguém que percebe, como eu, muito pouco do assunto e que confia quase cegamente no nosso contabilista, que outras coisas é que a gente poderia fazer na prática para estar atento a estes temas? Para o cidadão comum é muito difícil estar atento, por exemplo, ao tema da fiscalidade, só para falar do tema de IRS. Porque as pessoas olham para o formulário e o formulário está escrito em linguagem para pessoas como eu. Não está escrito para pessoas como a minha mãe lerem e perceberem o que é que lá está. Aquilo é verdadeiramente chinês. Eu costumo usar a expressão fiscalês. E costumo dizer que eu, nas minhas apresentações públicas, eu tento falar em português. Porque se eu começar a falar da diferença entre o abatimento e uma dedução à coleta, ou da questão de optar pelo engolamento ou não dos rendimentos de capitais e poder ou não optar pelo engolamento das mais-valias realizadas em mercados financeiros com a possibilidade de reporte de perdas para... Eu acho que a maior parte das pessoas que ouviu o que eu acabei de dizer perdeu-se nos primeiros 2 segundos. E é isto. E não estou a usar os termos mais de fiscalês profundo, como regimes de neutralidade ou transparência fiscal e afins. Parece física quântica. Mas é física quântica para o comum dos cidadãos. E essa é uma das minhas maiores críticas a uma classe política que faz sistemas fiscais onde, ainda há pouco tempo fiz um podcast para um órgão de comunicação social, onde eu tentava explicar aquilo que as pessoas podem deduzir no IRS. E eu não consigo dizer ao cidadão comum, se pegar numa despesa de farmácia, quanto é que ele vai bater no IRS dele? E chegámos a este cúmulo. E era relativamente simples até há uns anos atrás. Era 30% da despesa eu batia ao IRS que tinha a pagar. Ponto. Agora não. Mas se tu não sabes, o Estado sabe? O Estado sabe. Eu sei calcular caso a caso. Agora, perguntam-me, gastei 100 euros em farmácia, quanto é que eu deduzo no IRS? Bem, não sei. Porquê? Porque isto é X% da despesa, mas esse X% da despesa tem um limite máximo que abates no teu IRS, que pode ir, no caso de saúde, até 1.000 euros, mas o valor dessa despesa soma à despesa que tens com a educação, soma à despesa que tens com a habitação, soma à despesa que tens com o PPR, e isso tudo somado não pode exceder um limite. Mas qual é o limite? Bem, o limite pode ir de 1.000 euros a 2.500 euros e depende do teu rendimento e do rendimento do teu agregado familiar. Quem é que no seu perfeito juízo se lembrou de fazer isso para o cidadão comum que, quando paga IRS, está a tentar arranjar alguns trocos que possa para reduzir os impostos? Mas tu achas que isso é premeditação ou incompetência? Ou o sistema já vai se construindo, portanto... Acho que decorre de haver um conjunto de pessoas da classe política que vive numa bolha. E vivem numa bolha desligada do país real. E de vez em quando aparecem assim uns académicos que surgem com umas fórmulas matemáticas maravilhosas que fazem todo o sentido e depois dizem, não, isto é mais justo. Está bem, é justo, mas a malta não entende. E se a malta não entende, é impossível ser justo. Nós chegámos a ter uma dedução, dou sempre o exemplo desta despesa de educação, que era maior se a pessoa estava a 50 km deslocada ou não do sítio onde mora. Ora, eu moro na margem sul.
Ora, é 50 km da margem sul para o técnico por onde? Para o 25 de Abril ou para Vasta Gama. E o regime fiscal está pejado disto. Nós temos uma majoração de despesas de educação para quem está a estudar no interior e nas regiões autónomas. Primeiro, interior, há uma lista de uma portaria que diz o que é que qualifica como interior, que o comum dos cidadãos não faz a mínima ideia de qual é. E depois, está convencido que a dedução da despesa de educação parece que normalmente não é fatura. Pois esta não, por esta como é especial, tem que ir ao anexo H da minha declaração de IRS. Anexo H é onde antigamente, daqueles que ainda se lembram do tempo antes do e-fatura, onde eu punha as minhas despesazinhas todas, porque todos nós, mais velhos, somos do tempo da gaveta com as faturas. Certo. Portanto, nós guardávamos as faturas todas dentro da gaveta e uma vez por ano tirávamos aquela porcaria toda cá para fora, punhamos aquilo em motinhos e máquina de calcular, toca a somar e pôr no anexo H da declaração de IRS. Agora já não fazemos isso, agora aparece tudo automático. Depois de vez em quando há uma que tem que ser lá metida. Mas a malta não está à espera. Resultado. Ou, por acaso, há alguém que num podcast, que num artigo de opinião, numa coisa qualquer, chamou a atenção, olha, não se esqueçam disto. E as pessoas então, então tenho que fazer. E se já entreguei, vou ter que substituir. Ou então a maior parte não sabe. Vou dar o exemplo de uma senhora que eu acompanhei, amiga de família. Reformou-se. Quando se reformou, a Segurança Social levou 2 anos e qualquer coisa para lhe atribuir a pensão. Porquê? Porque a senhora cometeu o crime de lesa majestade de emigrar e foi para o Reino Unido e é suposto nos acordos internacionais haver esta troca de informação, certo, e somar as contribuições em Portugal com as do Reino Unido. Levou mais de 2 anos a ter a sua pensão aprovada. Quando lhe pagaram a pensão, pagaram-lhe os retroativos todos. Declaração de IRS automática que aparece faz de conta que a senhora recebeu 2 anos de pensão num único ano. Era como se a senhora tivesse, de repente, 14 mil euros por ano de pensão. Quando, na verdade, ela não chega a 7. Ora, o que é que acontece? Com 14 mil euros de pensão, paga IRS. Com 7 a cada ano, não paga IRS. Se a senhora, por mero acaso do destino, não me conhece e quando eu ouvi o que estava a passar lhe disse não entrega a sua declaração, sou eu que a faço. A senhora poupou este ano 912 euros de imposto. Não chega a 3 meses de pensão. Devia de ser preciso alguém conhecer uma pessoa como eu, ex-sócio de uma consultora como foi a Deloitte, para lhe fazer a sua declaração de IRS para poupar 900 e tal euros. Não devia de ser preciso. Mas não, o sistema, a regra que faz é, primeiro, tributa tudo. Depois, se por acaso sabe quais são os quadros e quais são as opções, sendo que, ainda por cima, a opção é quer exercer a opção de reportar os rendimentos de acordo com o artigo não sei das quantas do Código do IRS. É que o comum cidadão nem faz a mínima ideia do que é que aquilo significa, se é que sequer sabe que existe a possibilidade. E, no caso dela, representou mais de 900 euros de imposto a menos. A maioria das pessoas, se tivesses que adivinhar, a maioria das pessoas provavelmente paga imposto ou deixa de receber pela sua incapacidade de preencher corretamente as suas declarações. Eu não daria a maioria. Mas então... Há uma parte significativa da população que, de certeza absoluta, acaba a pagar mais imposto do que aquilo que resulta das leis, porque a maneira de as aplicar não está ao alcance do cidadão comum. E qual é o perfil, mais ou menos, dessa pessoa? Se tivesses que traçar um ou dois exemplos. É difícil, para já, porque tem que ser pessoas que têm rendimentos que paguem imposto. Convém lembrar que nós somos um país pequeno, pobre e periférico. Certo. Okay? E, portanto, para 40 e tal % das declarações de IRS em Portugal, não há imposto a pagar. Que são todas as pessoas que ganham de salário mínimo nacional para baixo, que não pagam IRS. Isto representam 40%. Mais de 40%. Já representaram 50%. Agora representam cerca de 42%, 43%, depende dos anos, das declarações que são entregues. Não é das pessoas, é das declarações que são entregues. Por isso há uma percentagem da população que é a que, de facto, paga o imposto. Depois há uma franja, a franja que ganha mais, que normalmente recorre a pessoas especializadas e que lhes permitem aceder àquilo que a lei permite.
O que é que eu diria? Aquele quadro que está na casa a partir dos 1.500, 2.000 euros brutos por mês, que já paga IRS, mas que não ganha o suficiente para ter acesso a apoio especializado de alguém que saiba se mexer nas regras fiscais, pode acabar por estar a pagar impostos a mais. Basta ter vendido, por exemplo, neste momento, ações ou obrigações em mercado de capitais e no anexo G da sua declaração de IRS não pôr a porcaria de um pisco naquilo que diz que é em mercados financeiros. Porquê? Porque o governo este ano resolveu reduzir o imposto a quem tem investimento em mercados de capitais por mais de 2 anos, e portanto se eu comprei as ações há mais de 2 anos atrás, eu tenho uma redução no meu imposto, mas no anexo G da minha declaração de IRS tenho que pôr um pisco no último sítio do quadro a dizer mercado de capitais. Curiosamente, ao lado de um sítio que eu nunca preenchi, que é o país da contraparte. Se não souber que tenho que lá pôr esse pisco, pois eu não vou ter a redução decorrente de eu ter investimentos há mais de 2 anos. E já agora, para quem nos está a ouvir, há regimes extra para mais de 2, mais de 5 e mais de 8. Portanto, e é isto. E, portanto, eu diria que esse é o perfil das pessoas que podem estar a pagar IRS a mais face àquilo que poderiam pelo mas que então, ela se calhar a pergunta pode ser um bocado estúpida, mas então imagina. Não há perguntas estúpidas, meu caro. Então, se eu, por exemplo, no meu caso, como parte da minha poupança e investimento, eu todos os meses compro um pouco da SP500 numa aplicação para comprar um ETF. Compras um fundo. Compra um fundo, certo. Então, se há, ou seja, regalias ou reduções ou condições especiais consoante os 2 anos, 5 anos, 8 anos, se eu vender, como é que eu sei se é das que comprei há 2 anos, há 5 anos ou 8 anos? A lei diz-te que tu vendes primeiro sempre as que compraste em primeiro lugar. Chama-se critério FIFO, que sim. é apenas e só first in, first out. Ou seja, quando eu vendo em mercado de capitais ações, obrigações ou fundos, considera-se sempre que eu vendi as que tenho há mais tempo, e esta análise é feita por intermediário financeiro. Para quem nos está a ouvir, se eu comprei ações EDP ou Galp no Santander e na Caixa ou no BCP ou no Novo Banco, eu faço este cálculo, as que comprei em primeiro lugar por banco. E não se eu comprei primeiro no Santander e depois vendi as da Caixa. Já houve tempos em que havia quem achasse que era assim, nunca fiz assim as contas, já houve quem achasse que era assim. Agora, claramente, por instituição financeira, vendo as que tenho há mais tempo. Então, aqui eu estive a ver também uma conversa que tiveste e deste um exemplo muito interessante sobre a compra e venda de casas. Ui, não é? Credo. E que fez-me pensar se isto também não era um dos, não o principal, mas também não era um forte motivo para a falta de casas, ou não para a falta de casas, mas para a inflação dos preços também no mercado. Porque tu explicaste que, ou seja, eu tenho uma casa, eu vendo a casa, se eu não quiser pagar as mais-valias, além de um conjunto de comissões, gostava que entrasse um bocado disso, e de impostos, a única alternativa que eu tenho, se não quiser pagar imposto, é meter-me numa casa mais cara. Não é? Então qual é a vantagem que eu tenho de vender uma casa? Ou seja, eu compro uma casa, não é? E quanto é que é o imposto sobre mais-valias na venda de um imóvel neste momento? As mais-valias da venda de imóveis são tributadas às taxas normais de IRS sobre metade do ganho. Portanto, eu faço as contas, vejo quanto é que eu ganhei com aquele imóvel, que é valor de venda menos valor de compra atualizado por inflação, menos as despesas que eu tive com a compra e com obras de melhoria naquele imóvel. Com isto eu calculo quanto é que eu ganhei. Sobre esse valor, eu divido isso ao meio, e esse meio vai somar aos meus rendimentos do ano e é tributado à taxa normal de IRS. Taxa normal que pode ir dos 13% aos 53% neste momento. E por isso, sobre a mais-valia total, sobre o ganho total do imóvel, a taxa mais alta é 26,5%, que é os 53% a dividir por 2. Basicamente é isto. Depois eu posso evitar pagar imposto nesse ganho se for, primeiro, a minha habitação, onde eu moro. E a habitação onde eu moro, para efeitos fiscais, é onde eu tenho a minha morada fiscal registada nas finanças. Problema número 1 para muita gente.
que é, porque o meu filho eu queria que fosse para a escola não sei de onde, e então mudei a minha morada no cartão de cidadão porque a escola pediu que, e então moro na casa da minha tia. Pois então a casa que vendeu não era a sua habitação própria e permanente para efeitos fiscais. Mas eu queria porque namorada ou namorado, para ter o dístico de zona, pus lá na casa dele. Pois, temos pena. E, portanto, há uma série de decisões que às vezes as pessoas tomam, que instituições pedem comprovativos de morada fiscal. Porquê? Não sei, mas pedem. E depois as pessoas mudam a morada nas finanças, deixando de morar fiscalmente na casa que realmente moram. Portanto, muitas vezes o problema é, eu quero vender uma casa onde moro, mas que para todos os efeitos fiscais não é lá que eu tenho a minha morada. Esta é a regra 1. Depois, alguém achou, com o Mais Habitação do Partido Socialista, que boa ideia era, não, tem que lá morar, e não é há um tempo qualquer, tem que lá morar há pelo menos 2 anos. Depois este governo, do PSD e do CDS-PP, achou que, não, 2 anos é demais, tem que ser pelo menos 1. Mas convém lembrar que até meados de 2023 não havia prazo. Certo. E, portanto, agora reduzimos ainda mais a quantidade de situações em que eu posso. Depois eu tenho que pegar no preço de venda, não é no ganho, tenho que pegar no preço de venda, e se eu dever alguma coisa ao banco, é preço de venda menos o que eu devo ao banco, que é, como quem diz, o dinheiro com que eu fico, tenho que comprar uma casa de valor igual ao preço com que fiquei. Problema. Eu, para comprar uma casa, tenho que pagar IMT, Imposto de Selo. Certo. E há um conjunto de pessoas na Autoridade Tributária Portuguesa que acham que, não, mas o IMT e o selo não compram. Eu tenho que pegar no valor com que tenho e tenho que aplicar na casa. Então, mas eu sem IMT e sem selo eu não compro a casa. Pois, mas não, o conto é valor de escritura face ao valor que tem. Então eu posso pedir um empréstimo para pagar isso. Não, porque o valor do empréstimo vai abater ao valor que eu estou a reinvestir. O que faz com que, na prática, quem é que consegue fazer o reinvestimento sem pagar imposto sobre as mais-valias? A malta que tem capital. Quando eu disse isto já a algumas pessoas da classe política ou da Autoridade Tributária Portuguesa, sou um burgueso, um alarve de primeira, com umas opiniões muito peculiares. E que eu desafio a dizer, então explique lá ao cidadão comum como é que vendeu uma casa por 200, pagou 100 ao banco, ficou com 100 e agora com 100 tem que gastar 140 ou 130 para comprar uma casa. Certo. Porque, por exemplo, dos 200 pagou a imobiliária. Pois, mas o valor que pagou a imobiliária não abate ao valor que tem que reinvestir. E, portanto, eu tenho que reinvestir dinheiro que não tenho. Exato. Sendo que paguei a imobiliária e ainda paguei IVA. Uma coisa simpática. E o regime é isto. E até pode haver pessoas... E depois ainda tenho prazos. Calma, que isto não acabou. Depois eu tenho prazos para fazer essa compra. E os prazos são diferentes em função de eu compro primeiro ou vendo primeiro. E portanto, se eu tenho a casa, e eu costumo brincar a dizer, eu se tenho a minha casa e vendo-a, e vou morar para o Parque Campismo, tenho 3 anos para comprar uma casa nova. Se eu comprei a casa nova primeiro, já só tenho 2 anos para vender a antiga. E depois de vender, tenho 6 meses para mudar para lá. Que é uma coisa simpática. E, portanto, há todo este conjunto de requisitos que eu tenho que cumprir para poder não pagar imposto sobre os ganhos na venda da casa onde eu vivi. Que já agora, na esmagadora maioria dos países ocidentais, é simplesmente excluído de tributação. Que é a casa de habitação própria e permanente, não há tributação quando eu a vendo, independentemente de eu a comprar, porque eu posso querer vendê-la para arrendar, ou posso querer vendê-la porque emigrei, ou posso vendê-la porque quero uma casa mais pequena, sobretudo para quem, como eu, que faz 50 este ano e tem uma filha que já estuda no estrangeiro e, portanto, não precisa da dimensão da casa que teve. Era esse o exemplo que eu ia não tem nenhum incentivo a vender a casa para ficar com uma casa mais pequena. Tem que esperar até aos 65 anos para poder, porque a lei permite para quem tem 65 anos ou já é reformado, para poder vender a casa e aplicar no fundo de pensões. Mas ainda assim não é um fundo de pensões qualquer. É um fundo de pensões que só pode receber depois anualmente durante um período mínimo de 10 anos, não pode receber anualmente mais do que 7,5% do valor que investiu. Tudo isto claramente pensado, e eu dou sempre o exemplo da Dona Maria Francisca Cabeleireira na Brandoa,
claramente pensado para esta senhora. Obviamente que não. Portanto, quem é que depois conhece os detalhes disto? Ninguém. E, portanto, muita gente depois acaba por ser apanhada e acaba a pagar impostos porque não conhece e, se calhar, é impossível conhecer os meandros e os detalhes da regra fiscal em coisas tão simples quanto troquei de casa. E, por exemplo, face neste momento àquilo que é o tempo das licenças nas câmaras municipais e às regras fiscais, esqueçam e registrem bem isto, esqueçam vender a casa onde vivam para comprar um terreno para construir. Não vão cumprir nenhum prazo. Não vou cumprir nenhum prazo. Não, impossível. Então, experimenta vender a casa e em 3 anos construir uma nova para mudar-te para lá. Boa sorte. Mesmo que já tenhas o terreno. Boa sorte. Mas é que se já tiveres o terreno, depois não conta para o reinvestimento. Lembra-te que são 2 para trás, 3 para a frente. Certo? Portanto, experimenta vender a tua casa e em 3 anos comprar um terreno, adjudicar, ter licença de construção, construir. Boa sorte. E o país é isto. E falando agora ao tema do preço da habitação. O preço da habitação não tem uma causa. Claro. É O tema da habitação não é sequer um tema português. É um tema do Ocidente. E depois há questões muito pouco politicamente corretas para se colocar em cima da mesa a dizer um dos problemas da habitação está aqui. Ora, comecemos olhando só para Portugal. Houve uma certa ala, um pouco mais à esquerda de Portugal, que celebrou a falência das empresas de construção civil. Certo? Faziam parte dos grandes grupos económicos. Celebrou, certo? Nós, nessa altura, andávamos a construir cerca de 100 mil novas casas por ano. Durante o período da Troika, passámos de 100 mil para... Estou a falar de cor dos dados da Pordata. Passámos de 100 para 7. E depois, nos últimos anos do governo socialista, daqueles que me lembro de dados, voltámos a subir para aí 20 ou 30. Vamos dizer 30. Ok. Ou seja, estão a faltar cerca de 70 mil novas casas por ano. Certo. Numa década, é quase 1 milhão de casas a menos que se construiu face à década anterior. E, portanto, nós temos um problema do lado da oferta. Neste mesmo período, tivemos algo que os economistas diziam que era teórico. Nunca iria acontecer. Taxas de juros negativas. Ora, quem tem dinheiro, que é para não dizer quem tem capital, mas quem tem dinheiro, sabe que com taxas de juros negativas, ter dinheiro parado é perder dinheiro. Claro. Resultado, teve que o aplicar. Claro. Se o aplicou naqueles períodos de uma das maiores crises financeiras da história, aplicou aonde? No mercado de capitais? Em dívida que foi aquela como tivemos da Islândia que caiu, ou a dívida grega, ou a dívida portuguesa que também passou para baixo de 100% do valor da dívida? Não. Então o que é que vai fazer? Fazer aquilo que o ser humano faz há séculos, que é ou compra ouro ou compra tijolos. Claro. Certo? E, portanto, ao mesmo tempo que caiu a oferta, nasce uma procura de pessoas para investir, para colocar depois no mercado de arrendamento. E, portanto, começa a haver aqui uma procura grande, ou uma procura maior de imobiliário por parte de investidores. Ao mesmo tempo, Portugal começa-se a tornar um destino um pouco mais popular, fruto de um conjunto de regimes que foram criados, precisamente porque no período, e para quem nos está a ouvir, recomendo que pesquisem no Google um artigo de 2010 chamado Lisboa, Cidade Abandonada, precisamente porque ninguém comprava imobiliário naquela altura. E, portanto, Portugal criou um conjunto de regimes para incentivar pessoas a virem para Portugal para comprar imobiliário. É aqui que aparece o tema ainda do governo
do Partido Socialista dos residentes não habituais. É aqui que depois aparece, já com o governo do PSD, o tema do Golden Visa. Ainda no tempo do Partido Socialista, a reabilitação urbana. E começa a haver aqui alguma recuperação. E é neste período que nós começamos a ver Lisboa e Porto, sobretudo, a serem reconstruídas. Certo. As empresas de construção tinham falido, sobraram algumas pequenas construtoras. Essas pequenas construtoras deixavam de ter acesso a crédito, porque entretanto também os bancos não estavam muito bem. E qual é que é a melhor forma de eu fazer construção sem dinheiro e sem crédito? É construir aquilo que é dos outros, reabilitação urbana. Claro. E começámos a ver os centros de Lisboa e do Porto paulatinamente a serem reabilitados. Acabámos com o regime em 2023, parece que os centros estão reabilitados e, portanto, eu devo andar distraído, pelo menos quando circulo no centro de Lisboa ou no Porto. Mas isto aumentou um pouco a procura de pessoas, de imobiliário por parte de pessoas que se deslocaram para Portugal. Depois, em 2017, criamos um regime de imigração onde o tal regime famoso da manifestação de interesses, em que, independentemente de eu ter um contrato de trabalho ou de eu ter alguma atividade económica em Portugal, bastava dizer: eu tenho a intenção de procurar qualquer coisa em Portugal e bora lá. E, portanto, neste período de 2017 até agora, e os dados estão sempre a mudar, e, portanto, vou arredondar o número, entraram para o país qualquer coisa como 1,5 milhões de pessoas. Sim, verdade. Mais coisa, menos coisa. Sendo que nós estamos a construir menos 1 milhão de casas. E, portanto, nós aqui tivemos uma pressão descomunal sobre a procura. Mais, passámos a ter um perfil de imigração que vem para Portugal que não assenta no conceito de uma família, uma casa. E nós vemos isso muito no centro da cidade de Lisboa, onde nós vemos casas que estão a ser ocupadas por 10 ou 15 pessoas. Ora, se essa casa está a ser ocupada por 10 ou 15 pessoas e cada um paga 200 euros por mês ou 250 euros por mês, o valor daquela casa passou a ser 2.500 euros. Certo. Ou 3.000, claro. ou 4. O que é que acontece às outras casas todas naquela zona? É o mesmo valor para aí fora. E isto foi mais um fator. Não é o único. Ou seja, nós estamos a ver aqui muitos fatores. Depois, nós temos o fundamentalismo ambiental. Uhum. O que está a fazer com que, dá já umas décadas para cá, mais ordenamento de território, menos terrenos para construção. Ora, se eu tenho menos terrenos para construção, o que é que acontece aos terrenos onde eu posso construir? Sobem. Claro. Mais caros. Então, nós passámos a ter também um aumento do preço de construção ligado a tudo isto que está a acontecer, a todo este fenómeno, e que faz com que os preços dos terrenos onde eu posso construir subam. Mais os 3 anos para a construção toda. Fora o tema fiscal. Isso já passámos do tema fiscal. Vamos só olhar para outros temas não fiscais. Mais a questão transições energéticas, alterações climáticas. Temos que investir cada vez mais em energias renováveis, que são mais caras, e o preço da energia está a subir. Portanto, também é importante explicar às pessoas que o discurso de transição energética é igual a energia mais cara. Ponto. Energia mais cara significa que tudo o que nós produzimos com energia, o preço vai subir. Depois tivemos o fim do Covid. Porque durante o Covid tivemos provavelmente a maior recessão da história do planeta em termos de economia registada. Nunca tinha acontecido nada similar. E quando isto recuperou, nós tínhamos as cadeias de distribuição das matérias-primas todas viradas do avesso. Porquê? Porque até ao Covid o barco que vinha da China vinha carregado, chegava, descarregava, carregava com outras coisas, levava. E durante o Covid tudo isto foi à vida. Tudo isto, o ciclo ipsou. Claro. E portanto isto depois levou tempo a recuperar. E depois houve, mais uma vez, lei da oferta e da procura. E quando os materiais são escassos, porque entretanto não se produziu,
porque teve parado, não se produzia o mesmo. Quando se voltou a produzir, eu produzo para quem paga mais. Claro. E todos nós demos conta de uma inflação, eu não diria galopante, porque nós em Portugal tivemos uma inflação galopante a seguir a 74. E, portanto, com taxas de 20% e coisas do género. Nós aqui tivemos em inflações ainda abaixo dos 2 dígitos, o que foi simpático, nada comparado com Venezuela ou com a Argentina. Portanto, tivemos inflação, e uma inflação séria, só não qualifico como galopante. E isso fez aumentar os preços. O que é que aconteceu aos preços da construção? Voltaram a aumentar. E é por isso que cada vez que alguém da classe política, seja da direita à esquerda, vem dizer, eu tenho aqui a solução milagrosa para a habitação. Não tem. Porque não há uma solução milagrosa para a habitação. Não existe. Porque o preço da habitação subiu em todo o Ocidente, e já está a subir em todo o Ocidente há algum tempo, por um conjunto de grandes fatores, e alguns dos quais nem me lembrei neste podcast. Portanto, não há nenhuma solução milagrosa. E quem disser que tem, está claramente ou a ser ingênuo ou a mentir com quantos dentes tem na boca. E esta é uma transição difícil. O que é que em Portugal faz com que não haja uma crise social tão grande quanto aquela que se podia esperar? Nós tivemos a sorte, ou tivemos a coincidência histórica, de termos tido problemas de habitação durante o Estado Novo até 74, onde praticamente ninguém conseguia comprar casa. Depois de 74, tínhamos taxas de inflação e taxas de juro galopantes que ninguém conseguia comprar casa. E quando entramos para a CEE, as nossas taxas de juro caem a pique para valores que hoje são impensáveis. Taxas de juros de 7%, nós hoje daríamos um tiro, claro, a nós próprios. Mas na altura estavam a cair de 30% para 7%. E quando nós olhamos para os dados do país, mais ou menos, e não escrevam na pedra os 70%, que é para os polígrafos da vida não virem dizer que é mentira, à volta de 70% das pessoas são donas da casa onde moram. Dir-me-ás, mas 30% do país arrendar é muito. De acordo. De acordo. E há setores da sociedade portuguesa que vivem situações dramáticas por causa do imobiliário. Só não é uma crise social que leve milhões de pessoas para a rua, porque para 70% do país isto foi uma coisa boa. O seu património aumentou. Estão mais ricos só porque o preço da casa onde moram subiu. E há aqui 30% das pessoas a quem temos que arranjar uma solução. E é por isso que depois as classes políticas se focam nestes 30%, olhando para os jovens, olhando para pensionistas que já não foram a tempo de comprar casa nos anos 80. E é para estas classes que é preciso arranjar soluções. Mas as soluções ou são tirar a alguém via impostos e atribuir subsídios, ou então são soluções que não vão resolver nada nos próximos 6 meses. Eu tenho uma questão sobre isto, sobre o quão vantajoso é para um jovem que está lá fora regressar com estas medidas que eles anunciam de IRS para eles e estes benefícios todos. É efetivamente melhor para eles regressarem, afinal é atrativo para eles regressarem. Mesmo porque assim, eu acho que parece-me difícil numa grande maioria dos casos. Ou seja, depende do jovem. Um jovem qualificado, que é isso que eles estão a tentar trazer. Depende do jovem. E há uma coisa que de vez em quando parece que as pessoas esquecem-se que o mundo mudou radicalmente. Se me estás a falar do jovem que neste momento está a trabalhar e é um quadro qualificado de uma empresa alemã, de uma empresa inglesa, de uma empresa americana, para vir para Portugal para uma empresa portuguesa, dificilmente virá. Porque virá para uma empresa equivalente e provavelmente não vai conseguir o salário cá que terá neste momento no país onde está e provavelmente, seguramente, não é pela vantagem fiscal que vai fazer a diferença. Ok. O que pode acontecer, e alguns jovens de facto têm vindo a regressar ao país, vêm para cá porque o trabalho remoto
permite que ele continue a manter salário alemão, inglês, americano, canadiano e viver em Portugal, onde, apesar de tudo, o custo de vida ainda não é ao nível desses países. E, portanto, para aqueles jovens que conseguem viver em Portugal com salário de uma dessas nações, sim. Agora, para aqueles que estão lá e que terão que vir aqui bater à porta de empresas portuguesas para ter um salário equivalente, nem por isso, até porque nós temos um tecido empresarial. Nós temos 500 e qualquer coisa, 1000 empresas, e temos para aí 1200 a sério. Certo. O resto são micro, mini, nano empresas. E depois, de vez em quando, há assim uns setores da sociedade portuguesa, os rapazes um bocadinho mais à esquerda do Parlamento, que são sempre contra as grandes empresas, ignorando que são as grandes empresas que pagam os salários mais altos, dão mais formação profissional, qualificam mais os profissionais, dão mais oportunidades e que fazem com que a pessoa esteja menos dependente da empresa, porque alguém que é qualificado e que tem competências tem mercado. E, portanto, tendo mercado, está melhor qualificado. Não percebo como é que ser contra as grandes empresas é favorável aos trabalhadores. Não é, nunca foi. E basta nós olharmos para a lista dos países onde os salários são mais elevados e com a qualidade de vida são mais elevadas, são países que têm uma economia maior que a portuguesa, mais aberta que a portuguesa, com mais exportações do que a portuguesa e com empresas maiores do que a portuguesa. Da tua perspectiva, porque uma das coisas que muitas vezes se aponta é como comparação ao norte da Europa. Pronto. E muitas vezes há a tendência lá está, principalmente das alas mais à esquerda, de se comparar aquilo que é feito em termos sociais no norte da Europa. E a economia. Pronto, é isso. Não é? E a economia. E há alguma tendência também de se lhes apontar orientação económica mais à esquerda. Aquilo que eu vou citar Sérgio Sousa Pinto. Uhum. Que é para citar um socialista. Certo. Sérgio Sousa Pinto disse, não há muito tempo, algo que é evidência. A esquerda portuguesa só se preocupa na redistribuição. Que é como quem diz, pegar nas migalhas que existem e distribuí-las por algumas pessoas. Nem vamos discutir se distribui bem ou não, mas pegar nas migalhas que existem e distribuir. Ora, se nós não aumentarmos o bolo, eu não tenho nada para distribuir. E foi isso que os escandinavos perceberam. A Suécia, que é um país, do ponto de vista de população, equivalente a nós, tem algumas das maiores empresas do planeta. Farmacêutica, própria imobiliária, indústria automóvel, indústria aeroespacial, farmacêutica, telecomunicações. Nós temos o quê? As maiores empresas portuguesas resultaram de nacionalizações pós 25 de Abril. As nossas Global 1000, que é sempre um jargão que se utiliza para as maiores empresas portuguesas, a EDP e a Galp, elas são grandes vindo de nacionalizações e que vieram de fusões de outras empresas que estavam espalhadas pelo país. Empreendedorismo a sério, como a da Semapa ou do Grupo Sonai, há um debate, já há uns meses atrás, se calhar foi há mais de um ano, da Mariana Mortágua, em que ela diz, eu estou sempre a falar das mesmas empresas. E não há outras? É esse o ponto, é que não há outras. Não há outras? É outras. Nós chegámos a ter um PSI 20 em que a última empresa do PSI 20 não tinha quase ações vendidas diariamente no mercado porque era michuruca. Nós não conseguimos ter 20 empresas decentes no país de venda em mercado de capitais. E o país é isto. E, portanto, cada vez que ouço falar de contra os liberais e contra... O país nunca fez. Nós não fizemos essa experiência. Nós tivemos... Eu costumo dizer isto, e, portanto, quem já me ouviu noutros sítios, vou-me repetir. Portugal não teve século XX. E este é algo gritante para o país.
Quando eu digo isto, quem nunca me ouviu fica, como assim não tivemos século XX? Eu explico. Nós fomos o primeiro país ocidental a falir no final do século XIX. Iniciámos o século XX matando o rei, instaurando uma república e o caos. Para resolver o caos, instituímos uma ditadura. Certo. Essa ditadura não foi, ao contrário do que muita gente gosta de dizer, uma ditadura liberal. Até porque essas coisas não existem. Claro. Portanto, quando às vezes alguém usa a liberal fascista, digo sempre, decide. Ou é uma coisa ou é uma outra. Não pode ser as duas. Um gajo não pode ser do Benfica e do Sporting ao mesmo tempo. Certo. Portanto, criámos uma ditadura. Essa ditadura era uma ditadura de economia planificada, centralizada, sem concorrência. Tínhamos uma coisa chamada Lei de Acontecimento Industrial, que significava que uma pessoa não podia abrir uma fábrica sem autorização dos concorrentes. A sério? E é suposto isto ser uma economia de direita? Não. Porque não assentava em concorrência. E isto durou durante 50 anos. Mais coisa, menos coisa. 40 e trocos. 40 arredondamentos. Chegamos a 74. Em 74, nacionalizámos tudo. Certo? Qual é que era a concorrência das empresas nacionalizadas? Nenhuma. E chegámos a 86 e começámos a vender as empresas que tínhamos nacionalizado. A quem? Aos mesmos grupos económicos que as tinham durante o Estado Novo. Claro. Que concorrência é que a gente introduziu dentro do país? Nenhum. Nós, felizmente, tivemos inovações tecnológicas que levaram, por exemplo, ao mundo das telecoms, que ter uma rede de cobre já não fosse muito importante. Porque enquanto foi importante, a PT era hegemónica no país. Deixou de ser porque passámos a todos a utilizar telemóveis. E os telemóveis, o sinal já não é por cabo enfiado em terra. E o país foi isto. O que é que aconteceu no Ocidente durante o século XX? Estabeleceram-se democracias liberais, e estabeleceram-se democracias liberais com Estado social, sobretudo na Europa. Os Estados Unidos são sempre um exemplo à parte. Nós, em Portugal, passamos a vida a discutir se o mundo é preto ou branco, ignorando que, normalmente, o mundo é cinzento, com uma grande variedade de tons de cinza, e onde as democracias com maior sucesso naquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos são democracias que assentam na livre concorrência de privados, que assentam no facto dos privados terem que disputar cotas de mercado, o que faz com que os preços para o consumidor sejam os preços ótimos, havendo concorrência. E pedir-me-ão, mas os privados podem fazer oligarquias e podem fazer cartéis. Pois podem. E é para isso que o Estado serve para os impedir de o fazer. Agora, o que acontece é que, enquanto que nós, com a iniciativa privada, garantimos ou podemos garantir concorrência, quando temos só empresas públicas detidas pelo Estado, não há nenhuma concorrência. Claro. E este é o tema essencial para o desenvolvimento económico que gera riqueza. É colocar operadores económicos no mercado em plena concorrência. E é isto que é crítico, é isto que é importante. E parece que há um conjunto do Parlamento português que resolve olimpicamente ignorar e, querendo impor algumas visões sobre a economia, que não sei o que digo, é a experiência económica do século XX que diz que falharam todos. Não houve modelos de sucesso. E quando olhamos para a Escandinávia, do ponto de vista económico, é um país aberto a certas exportações, com grandes empresas. Tem impostos elevados? Tem um Estado social melhor que o nosso? Tem. Mas vive com o dinheiro dos outros. E o dinheiro dos outros vem de quê? Vem dos clientes. Vem de quem compra os bens e os serviços que as empresas suecas colocam no mercado exportador. E isso depois permite-lhes pagar o seu estilo de vida. Nós passamos a ter décadas de discurso que é desenvolvimento económico com base no consumo interno. Mas se o meu consumo interno é um consumo de pelintra, como é que eu vou crescer na economia? Não. Felizmente houve a crise financeira, ou melhor, não é felizmente houve a crise financeira.
da crise financeira, felizmente, resultou uma alteração de paradigma da nossa economia e passámos a exportar mais e, na altura, chegámos a ter superávites na nossa balança comercial. Hoje nem tanto, mas chegámos a ter. E, portanto, algumas das coisas foram positivas e as nossas empresas exportaram e passaram a exportar. Mas não na escala daquilo que os países escandinavos fazem. E nós, nem quando temos matérias-primas que são escassas para o planeta, as exploramos, basta ver que nós passamos a ter um relatório americano e um relatório europeu a falar das minas de lítio em Portugal. Uhum. O que é que temos feito com elas? É impossível. Mas agora atraímos uma fábrica de baterias para Sines de capital chinês e vamos ignorar que estamos a falar do governo chinês, certo? Certo. Vamos ignorar essa parte. E eles vão montar uma fábrica em Portugal. Mais uma ditadura de direita. Vão montar uma fábrica em Portugal. Porquê? Porque em Portugal, tendo acesso ao lítio, conseguem ter toda a cadeia de valor dentro do país. Mas ainda não estamos a explorar as minas. E este é sempre o drama português. Que é, nós, quando o mais importante de tudo era petróleo, a gente não tinha e importava. Gás natural também não tínhamos, também importávamos. Agora até temos umas reservas que são tão importantes que aparecem em 2 relatórios sobre crescimento económico e, no caso da União Europeia, sobre a autonomia da União Europeia. O que é que fazemos com elas? Até agora estão no Ministério Público, sem saber muito bem, porque falou-se muito da Smart Campos, mas falou-se muito pouco do que está a acontecer com as minas de lítio. E nós tivemos a oportunidade de controlar a cadeia toda de valor. Tivemos essa oportunidade, porque também, ou seja, seria, não estou a dizer que seria fácil, mas tivemos uma oportunidade também nós de trazer essa tecnologia, de termos ou seja, a cadeia desde da matéria-prima à produção das próprias baterias. Um país que é contra riqueza, certo, e um país que é contra ricos não consegue gerar bilionários capazes de investir aquilo que a China vai investir em Portugal, que são 2.000 milhões de euros numa fábrica. Quem é que em Portugal consegue pegar em 2.000 milhões de euros para fazer um investimento? Ninguém. Então vou fazer uma pergunta mais burra. Fala-se em excedente orçamental. Andamos anos e anos a falar de déficit. Agora fala-se em excedente orçamental. Isso, o que é que se faz? A minha pergunta é, ok, se há excedente orçamental, isso é para quê? É para se pagar a dívida de Portugal? É para onde? Porquê é que não se baixa impostos com esse excedente orçamental? Porque não podemos. Porque não podemos. Estamos dependentes desse excedente orçamental. Nós somos reféns de um discurso político que aconteceu em Portugal entre os anos 70 e 2010, quando as coisas explodiram à grande. Não é? Nós chegámos a ter quem dissesse que há vida para lá do déficit. Sim, certo. Certo. E eu não me canso de dizer que eu aprendi com o atual CEO da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, que déficit é uma coisa que não existe. Um país nunca tem déficit. Um país tem impostos presentes ou impostos futuros. Okay. Porque o país vai sempre pagar o déficit. Nós somos a geração chamada a pagar os déficits do passado. É isto que nos aconteceu. E, para estarmos na moeda única, como nós não temos um governo central, como não há um parlamento central à séria, há assim uma coisa parecida com o parlamento, mas não temos um parlamento. Os países não confiam uns nos outros, que esse é um dos problemas da União Europeia, e podemos discutir vários problemas da União Europeia. Os países não confiam uns nos outros. Como os países não confiam uns nos outros, definiram regras para estar dentro da moeda única. E essas regras são: o déficit não pode ultrapassar 3% da riqueza criada, que é a tal questão dos 3% do PIB, riqueza criada, e a dívida total não pode ultrapassar 60% da dívida criada. Ok, já percebi. Então. E isto são os dois indicadores que dizem que o país tem contas simpáticas, contas boas e que pode fazer parte do clube dos amigos da mesma moeda, porque quando vamos pedir dívida emprestada em euros, isto é tudo homogéneo, faz tudo parte do mesmo grupo. Nós chegámos a ter uma dívida de 130%
130 e picos, estou a arredondar, certo, da riqueza criada. Quando agora diz temos contas certas, nós estamos em 94% ou 95%. certo. Quando nós ultrapassámos 90%, era o fim do mundo. Nós só não achamos que é o fim do mundo porque houve um Covid e o resto da Europa teve problemas parecidos com o nosso. E já não somos top 3 europeu, já só somos top 6 ou top 7. Certo. Mas somos top 6 Somos ou top 7. top 6. E por isso é que nós, neste momento, entre a AD e o PS, ninguém fala em ultrapassar o déficit. Toda a gente passou a falar da política de contas certas. Porquê? Porque nós precisamos de pôr a dívida em 60% da riqueza. Eu não digo reduzir a dívida, porque a dívida tem estado sempre a crescer, certo, ou está igual. É na percentagem face à riqueza. E, ainda com o governo de António Costa, já não lembro se foi o Orçamento de Estado de 2018 ou 2019, estimava-se que nós podíamos chegar a esse valor lá para 2040. Isto foi antes do Covid. Se nós pensarmos que os ajustes às contas públicas portuguesas começaram com Durão Barroso, que para muitos dos jovens que nos estejam aqui a ouvir, se calhar nem se lembram de quem ele é ou nunca ouviram falar dele, foi a seguir a Guterres, que foi a primeira vez que Portugal não cumpriu o tema do déficit. E foi aí que começaram congelamentos de carreiras, congelamentos de salários. Se isto nos passar para além de 2040, e com grande grau de probabilidade vai passar, estamos a falar de um período de austeridade em Portugal equivalente à duração do Estado Novo. São 2 gerações, pelo menos, de pessoas que só sabem o que é viver o país em austeridade. Porque não vai haver hipótese, então. Se a União Europeia diz que tu para estás cá tens que estar a 60% do teu PIB. Não é a União Europeia que diz. É para um país ter contas saudáveis. Porque isto é preciso. Para um país ter contas saudáveis, é preciso cumprir estes 2 indicadores. E, portanto, é lamentável que, como país, tenha que vir alguém de fora dizer que tens que te portar bem. Pá, a sério? A sério? É o mesmo que eu ter que só não vou esgotar o plafond dos meus cartões de crédito e não vou contrair cartões de crédito para pagar os cartões de crédito e depois pedir crédito pessoal para pagar os cartões de crédito porque alguém me obriga. Não. É uma boa prática não o fazer. E, portanto, nós, como chegámos aqui, agora temos que equilibrar as contas. Então, mas se temos que equilibrar as contas, voltando a isso, como é que se baixam impostos? Não se baixam, mas por isso é que não têm baixado. Porque agora o tema principal é... não é nada. Toda a gente a tentar competir para ver quem é que ganha... quem é que fica com a fama de ter baixado impostos que na verdade não se baixaram. Conversa. Exemplo. Também o governo do Partido Socialista passou a encher os pulmões de ar a dizer que baixou os impostos. Certo. Baixou nada, a carga fiscal atingiu valores recordes que nunca tinha atingido. Certo? E do ponto de vista fiscal, sei que isto não é muito politicamente correto dizer, os governos da geringonça, do ponto de vista fiscal, tiveram uma política mais direita do que Passos Coelho. Reparem. E isso agora, na campanha eleitoral, tem sido delicioso. O contexto era completamente diferente, não é? Passos Coelho e a Troika, para aumentar impostos, foram aos rendimentos do trabalho e das pensões e dos recibos verdes. Fazendo 2 coisas. Sobretaxa de IRS, que 70% do país não pagou porque não ganhava o suficiente para pagar. Taxas nos escalões de IRS, que metade do país não pagou porque não ganhava o suficiente para pagar o imposto. E, portanto, colocaram a tributação sobre os rendimentos, eu vou-lhe dizer, menos baixos do país, porque o país não tem rendimentos altos. Portanto, os rendimentos menos baixos do país. A geringonça resolveu eliminar a sobretaxa de IRS,
resolveu eliminar a contribuição externa de solidariedade sobre as pensões mais elevadas, introduzidas também pelo PS, ainda de José Sócrates. Ou seja, devolvendo mais rendimento às pessoas que têm rendimentos menos baixos, por contrapartida de aumento de impostos indiretos. Foi um aumento do imposto sobre os combustíveis, foi um aumento do imposto sobre o tabaco, foi um aumento do imposto sobre o álcool, foi um aumento do imposto sobre imposto de selo, em algumas coisas de crédito ao consumo, e foi sobre os produtos açucarados. Com uma retórica espetacular que é, não, isto é para proteger a saúde dos portugueses. Foi o tema dos sacos plásticos, é para proteger o ambiente. E, portanto, a política transformou-se na arte de inventar desculpas para aumentar impostos. Agora, o que nós vemos é o governo mais à esquerda em Portugal, desde o tempo do PREC, teve uma política fiscal mais liberal, no sentido de desonerar os impostos sobre o rendimento e onerar os impostos sobre o consumo. Que é extraordinário, por exemplo, ver neste momento o Pedro Nuno Santos na campanha dizer que o IVA zero é que é uma coisa extraordinária e reduzir o IRS é uma coisa má, porque o IVA zero é para todos, o IRS é só para alguns, ignorando aquilo que foi a política fiscal do governo do Partido Socialista pós-Troika. E isto decorre do quê? Decorre de os partidos políticos tiveram que enfiar a ideologia na gaveta, fechá-la à chave e ser muito pragmáticos de as contas são o que têm que ser. E agora, mais importante do que eu ser um ideólogo daquilo que eu acho que são as boas práticas face à minha ideologia mais de centro-direita, centro-esquerda, com quem é de posicionar o PSD, e o PS de centro-esquerda ou esquerda mais radical, também dependendo de quem é o líder do PS. Mais do que se posicionarem naquilo que são as suas ideologias, estão-se a posicionar mais do eu tenho que dizer aquilo que o outro não diz. Porque eu tenho que afirmar a minha diferença face ao outro para poder ganhar votos e ser eleito. Quando, na verdade, aquilo que o país ganhava muito mais era se os dois maiores partidos em Portugal se entendessem, claro, para ter um fio condutor, para nós não termos a cada alteração de legislatura. Ora, antes íamos para a direita, agora vamos para a esquerda. Agora vamos fazer uma volta de 180 graus. Mesmo fazendo políticas e impondo coisas que são profundamente contrárias à sua ideologia de raiz, que é inacreditável. Agora, pelo menos, o Pedro Nuno Santos, quando põe o IVA zero e, portanto, menos impostos sobre consumo, por detrimento de impostos de rendimento, está a voltar à matriz ideológica do Partido Socialista, que essa é a matriz da esquerda. E a matriz da direita é impostos sobre o consumo e impostos indiretos são menos maus para a atividade económica do que os impostos sobre o rendimento. Aqui, pelo menos, há algum regresso às origens ideológicas dos dois blocos, se quisermos, de direita e de esquerda. Mas convém lembrar que tivemos aqui um período de interrupção de... E como é que vês no lado mais à direita, às vezes é um bocado difícil perceber onde é que eles se posicionam. No caso do Chega, mas principalmente da Iniciativa Liberal, em termos daquilo que é muito o discurso mais da Iniciativa Liberal de cortar impostos, porque fica sempre muito a ideia de que, ok, a conversa está sempre no mesmo sítio, que é mais a distribuição, não é? Como é que se distribui? Como é que na tua perspectiva tu vês eles a posicionarem-se? Convém nós olharmos para o sistema de partidos sem esta dualidade de esquerda e direita que eu próprio já utilizei aqui várias vezes, olhando em maiores quadrantes e mais quadrantes. Porque, por exemplo, a Iniciativa Liberal é economicamente de direita, mas não são conservadores de direita no sentido dos costumes. E há aqui valores muito diferentes. Por exemplo, o Chega, que é apelidado sempre de extrema-direita. Algumas coisas que o Chega diz são profundamente de esquerda. Nomeadamente no que diz respeito ao Estado e tudo mais. Portanto, há aqui vários vetores. E mesmo a própria Iniciativa Liberal Estamos a falar de uma Iniciativa Liberal
num país socialista. É isto. É catalogada à direita em Portugal. Este discurso noutros países... Mas a iniciativa liberal também não pode ter outro discurso num país socialista como o nosso, certo? Só pena de não existir. Claro. O que é que eu diria que o país deveria de se libertar das amarras? Parece-me inegável que nenhum partido no Parlamento português defende a extinção do Estado Social. E, portanto, se calhar deixa de fazer sentido os ataques a uns e a outros a dizer que queres destruir o Estado Social. Não, tu é que queres destruir o Estado Social. Não. As linhas programáticas dos partidos estão mais em como gerir o Estado Social. Vou dar 2 exemplos. O governo anterior acabou com algumas parcerias público-privadas no setor da saúde e da educação. E o Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas que diz, não sou eu, o Tribunal de Contas diz que as soluções posteriores foram mais caras do que as soluções que havia com as parcerias público-privadas. Em simultâneo, as populações que eram servidas pelas parcerias público-privadas ficaram bem pior. Protestaram, não sei se ficaram pior, protestaram pelo fim das parcerias público-privadas. E acreditando eu que as pessoas lutam por aquilo que é melhor para elas, essas pessoas acham que ficaram piores. Então deixem cá ver se eu entendo. O Tribunal de Contas diz que as soluções posteriores são mais caras. As populações servidas, elas dizem que ficaram piores. Então porquê é que nós trocamos uma solução mais barata por uma mais cara e pior? Eu percebo trocar uma cara por uma mais barata e pior. Percebo. Percebo trocar uma barata por uma mais cara e melhor. Também percebo. Trocar uma solução por uma mais cara e pior é que não entendo. E muito disto está relacionado com esta cultura tribal de eu ter que ser contra só porque os outros são a favor. E isso é algo que, como sociedade, não nos ajuda a melhorar. E se nós lembrarmos que este Partido Socialista é muito diferente do Partido Socialista de há 20 anos, que fazia parcerias público-privadas e que fez algumas desses negócios de parcerias público-privadas. Eu não sei, ou melhor, na minha opinião, as parcerias público-privadas não resolvem todos os temas da saúde. Mas acho que se nós utilizarmos todo o sistema que está montado, alguns com efeitos a recurso à iniciativa privada, que se calhar nós, como utentes, somos melhor servidos. E desde que o utente seja melhor servido e o seu custo não aumente, por que não? E, portanto, é este espectro do Parlamento que nós neste momento não temos. Nós não temos no Parlamento pessoas que verdadeiramente querem resolver problemas. Nós temos no Parlamento pessoas que querem marcar a diferença face aos outros e que preferem ser do contra só porque aqueles são a favor. Certo. E isto não está a contribuir de todo para resolver qualquer problema que seja. Até porque, tema da habitação. Construir habitação pública. Portugal não construiu habitação pública ao contrário do centro da Europa porque nós não fomos destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Como é óbvio. Convém lembrar. Certo. Habitação pública, na Alemanha e na Holanda. Certo. Eles tiveram bombardeiros a destruir cidades. E, portanto, se não fosse o coletivo da sociedade, se não fosse o condomínio, o país a construir os prédios, não existiriam. Com ajuda internacional, em muitos casos. Com ajuda de contribuintes. Com planos Marshall e coisas do género. Com ajuda de contribuintes. Ou os próprios ou de outros países. Ou de outros países. Dos contribuintes. Só há ajudas de contribuintes. Certo. Nós não tivemos isso. E, portanto, se nós agora quisermos fazer habitação pública, e há muita coisa de habitação pública que nós podemos fazer, mas se nós nem sequer sabemos quais são os prédios que são devolutos, que podiam ser utilizados para a habitação pública, será muito difícil fazer o que quer que seja. Agora, isto não vai resolver problemas a 6 meses. Talvez vá resolver problemas a 20 anos. Mas a 6 meses não vai. Mas se calhar convém também começarmos a discutir problemas a 10, 15, 20 anos. Não. Nós queremos discutir os próximos 6 meses. Porquê? Porque daqui a 4 anos, sei lá, quem é que cá está no meu lugar. E não há muitas discussões de fundo sobre o tema do país. O Partido Socialista é contra a redução do IRC.
Mas o mesmo Partido Socialista, liderado por António José Seguro, em 2014, fez a reforma do IRC. Nós anunciámos ao planeta Terra que as empresas em Portugal só pagariam 19%. Estamos em 30,5%. E agora, no programa eleitoral da AD, o Luís Montenegro, quando fez a apresentação, falou da redução da taxa para as grandes empresas para 17%. Ignorou, olimpicamente, o tema da derrama estadual, que para as empresas que contam, para as tais que vão fazer baterias de 2 bis, são mais 9. São 26. O mundo inteiro chegou a uma taxa mínima para evitar problemas de concorrência e para evitarmos branqueamentos de capitais e preços fiscais de 15. E nós, que somos uma grande potência mundial, onde toda a gente quer vir pôr o seu dinheiro, queremos 26 para as empresas que contam. A sério. E é suposto isto ser a atração de investimento, quando ainda por cima o líder da oposição é contra, o que significa que na primeira virada que possa vai mudar. Claro. E quando temos um histórico de há 10 anos atrás, fizemos, e na primeira eleição a seguir revogámos pelos mesmos que tinham aprovado. É isto que o país não pode fazer. Nós temos que fazer mais vezes, como fez o Parlamento da Holanda, que levou um cartão amarelo da União Europeia por causa do seu regime fiscal, e o Parlamento holandês, em peso, por unanimidade, disse: quem manda na Holanda somos nós. Nós jamais faríamos uma coisa dessa em Portugal. Aliás, muitos partidos em Portugal foram os primeiros a criticar regimes fiscais especiais, como os da Zona Franca da Madeira, ou os residentes ambientais, ou os Golden Visa. Curiosamente, depois são os mesmos que acham que 1,6 milhões de pessoas novas no país não tem impacto nenhum e está tudo bem e não tem impacto nenhum, nem no sistema de saúde, nem no sistema de educação, nem na habitação. Esses, tudo bem, bora lá. Os maus são os 100 mil que fizeram investimentos em Portugal como residentes não habituais ou Golden Visa. E é esta falta de seriedade na discussão política que não se compreende. Eu compreendo o tema dos 1,6 milhões, que o país precisa de mão de obra e que há uma responsabilidade do Ocidente de dar melhores condições de vida ao planeta. Percebo o argumento. Agora, estas mesmas pessoas não podem ser aquelas que depois são contra os outros. Significa que, na verdade, isto não é sobre mobilidade social. É apenas e só sobre são anti-capital ou a favor do capital. É só isto. E é isto que no Parlamento português nos falta. Falta-nos discutirmos temas profundos. Já viste alguma discussão sobre o tema da água? Não. Não, mas também não acho que existe... Porque não dá votos. É isso. O que é que aconteceu à civilização humana para, em pleno século XXI, algo que é essencial às populações, não dar votos? A sério? Nós hoje vamos a sítios como Elvas, que tem um aqueduto que dura há séculos, e agora, em pleno século XXI, não conseguimos acertar fazer um transbordo de água dos rios do norte para o sul. E este ano está tudo bem, porque este ano choveu. Pois é, este ano não há de ser tema. Mas porquê é que não há de ser tema? Porque é o nosso histórico, não é? Ou seja, é tema no verão quando falta, não é? É tema quando alguém na agricultura se queixa. É tema, ou seja, é isso. Não há esse histórico de se ter essas conversas. Quando até poderíamos ter outras soluções, não é? Porque temos tantos quilómetros de costa e isto até poderia ter muito mais soluções. Se não o fizermos, não vamos resolver temas decentes. Temos os incêndios. Discute-se os incêndios em agosto. Não é agosto, é agora. Já tinha sido. Não é? O que é que vamos fazer? É mais meios para combate aos incêndios. Então, o que é que se está a fazer para os prevenir? Porque há muitos campos abandonados. Então, está bem. O que é que se está a fazer para fazer as limpezas das serras? O que é que se está a fazer para os cortes de fogos? E depois passamos a discutir o complemento solidário para idosos. Porquê? Porque dá 2 milhões de votos. Pois, eu percebo. Ou então a carreira na função pública, porque são mais 700, 800 mil votos. Está bem, mas depois há temas estruturantes do país que, se forem resolvidos, resolve-se os outros. Se eu tiver um país com maior atividade económica, que gere mais rendimento per capita, eu a seguir consigo. Mas há um estigma há um estigma à riqueza, há um estigma à criação de riqueza. Um país que é contra a riqueza será eternamente pobre. É isso. Há um estigma a tudo o que pode ser algo, qualquer criação. Há um estigma ao sucesso, às vezes.
Há um estigma a quem tenta fazer alguma coisa e isso acaba por nos condenar. Eu acho que é estranho, é engraçado porque como é que se pode quebrar, como é que se pode, na tua perspectiva, como é que se quebra esta mentalidade? Achas que as gerações mais jovens que já vão lá para fora são capazes de vir com outras regressarem. Com outras perspectivas? Se regressarem. Talvez. Agora, a questão não é essencial... não é eles saírem, é os que saem. Não é o tema de termos a migração. É os que saem, é os que vão. Os que vão poderão trazer novas mentalidades se voltarem. A questão é se voltam. Quer dizer, há uma qualidade de vida que o português sente em Portugal que depois muitas vezes não sente quando vai para outros países, nomeadamente para os países mais desenvolvidos, que o nosso hábito da cerveja à beira-rio ou da cerveja à beira-mar ou do café diária. Há coisas que são muito portuguesas. E há coisas que são muito portuguesas que até a geração da minha filha, que faz 22 anos este ano e que vive na República Checa, em Praga, onde está a estudar, ela própria só sente a falta da bifana porque está em Praga, porque se estivesse cá provavelmente nem sequer ligava nenhuma à bifana com mostarda. Mas quando vem cá no verão, há coisas que a bifana com mostarda e o bacalhau à Brás e rissóis de camarão são críticas porque não têm. Mas há um valor máximo que isso tem para os trazer. Portanto, não sei se os vai trazer. Enquanto nós, como sociedade, não mudarmos de mentalidade, isto não vai mudar. Eu muitas vezes brinco dizendo que a culpa, em parte, daquilo que somos hoje, decorre da nossa produção fictícia de telenovelas e de cinema. Quem vendeu o American Dream, e Hollywood mudou bastante na última década, quem vendeu o American Dream foi Hollywood. Foi Hollywood que vendeu para o planeta que, se souberes fazer qualquer coisa, não importa se é jogar xadrez, tocar banjo, cantar, dançar, ser canalizador ou eletricista. Se fores bom, vem para os Estados Unidos que vais ter sucesso. E isso era o ingrediente toque para um filme de sucesso nos Estados Unidos. Depois da glorificação dos westerns, em que os americanos eram os bons e que iam para fora e ganhavam tudo e batiam em todos e tudo mais, da glorificação da nação americana, há esta fórmula do American Dream de ter o sucesso. Qual é a fórmula de sucesso em Portugal? O rico é filho de rico e rico é rico porque é trafulha. É isso. Pobre é pobre, mas honrado. Então e a produção nacional de rico e honrado porque sabe fazer coisas? É isso. Onde está? Onde está a história da maior parte dos meus amigos que vimos da margem sul do Tejo, nenhum de famílias ricas, que estudaram, entraram para boas empresas, tiraram formações adicionais, cresceram dentro das organizações, uns chegaram a diretores, outros chegaram a administradores, outros que criaram as suas próprias empresas e os seus próprios negócios. Onde estão essas histórias? Eu cheguei a dar, durante alguns anos da minha vida, explicações. E eu ouvia a coisa mais aterradora de pais que pagavam explicações aos filhos. Que é... o meu filho estudou, o que aí mais falta são licenciados desempregados e portanto também não é muito importante. E eu dizia-lhes a todos, não é verdade. Estatisticamente, uma pessoa tem sucesso se tiver competências. E estatisticamente, a maneira mais clássica de ganhar essas competências é através do ensino superior. Não é em filosofia, com certeza. Não é em história da arte. Eu não conheço engenheiros desempregados. Podem não ter um bom contrato em Portugal. Agarram nas suas perdinhas, imigram e têm contratos por esse planeta fora.
Onde estão essas histórias na ficção nacional? Onde estão essas histórias que explica ao filho da tal cabeleireira na Brandoa que se tiver boas notas, que se for tirar um curso de qualquer coisa nas áreas das engenharias ou nas áreas da gestão ou na área da economia ou numa área qualquer, se depois conseguir ter pessoas que possam ser mentores, que os formem, que lhes deem competências e que lhes deem skills. E mesmo que não ter a licenciatura, faça formações online, aprenda a fazer coisas. E a seguir vai ter sucesso. Não é com o subsídiozinho, que o subsídiozinho não é nada mais, nada menos do que tirar alguém para dar ao outro. É ao contrário, tens uma narrativa muito presente, não é? Tu fizes o telejornal, tens sempre a história da pessoa que tem boas notas e depois não tem trabalho. O que... Tem que ir para fora, não é? Não tem trabalho, tem que ir para fora. Tens sempre a história do jovem que tem que ir para fora. E tem que ir para fora. Porque o país não mas é feito... Porque somos contra a riqueza. É isso, que é feito de uma forma de... Então, eu agora fiz esta parte e agora o meu país manda-me embora. Porquê? Porque há, na geração dos nossos pais e em boa parte na nossa geração, nos anos 90, ter uma licenciatura de uma determinada faculdade com uma determinada nota assegurava a entrada num certo sítio. Ora, se as empresas não cresceram, se a economia portuguesa não cresceu, se somos o país dos direitos adquiridos, então é suposto depois isto, geração após geração, as pessoas vão para onde? Se a empresa não cresce a um ritmo equivalente àquilo que cresce a capacidade do país de gerar talento, se não há mais empresas capazes de absorver este talento, então vão para onde? Só têm que emigrar. E na perspectiva dos jovens, e para quem estiver a ouvir nesta perspectiva, emigrar não é mau. E portanto, é importante ter essas competências, é importante saber fazer coisas. A licenciatura garante sempre que saiba fazer coisas? Não, dei já o exemplo de algumas licenciaturas que são muito interessantes do ponto de vista intelectual, mas que no mercado de trabalho não são muito valorizadas. E há outras profissões que não precisam de licenciatura e que são muito mais valorizadas no mercado de trabalho. Portanto, o importante é a pessoa saber fazer coisas. Mas voltamos ao início, não é aquilo que estudas que tem que ser aquilo que tu és obrigatoriamente. Só para irmos fechando e voltando aqui com o tema novamente do IRS, se tivesses que falar com alguém que está naquele grupo que falávamos, alguém que provavelmente já vai nos, sei lá, 30k ano brutos, 30 por aí fora, e que fica um bocado sem saber muito bem como olhar para estes temas dos impostos, se tivesses que dar uma ou duas dicas que a pessoa pudesse ter presente para quem, como no meu caso, tem um conhecimento e que confia praticamente 100% no contabilista e no que ele me diz, e que só me diz e que só me pede papéis, eu só faço os possíveis para lhe dar. Se tivesses duas ou três dicas, olha, não se esqueçam de tenham isto presente, ou consultem isto, ou algo que seja para quem não tem essa sensibilidade, que pudesse ter presente, o que é que lhe podias dizer? Não é uma pergunta fácil, porque a resposta não é evidente. Porque para quem é trabalhador por conta do outrem, não há grande coisa a fazer. Okay. Para quem é trabalhador por conta do outrem, para quem é pensionista, a única grande dica a fazer é em tudo o que tenham, possam pedir fatura, peçam fatura. E em tudo, e não confiem nos automatismos da autoridade tributária. E, portanto, vão a fatura e validem as faturas e garantam que está lá tudo. E quando vão ao portal da autoridade tributária, validem e submetam a sua declaração de IRS. Um exemplo simples. Um casal, se não fizer a declaração de IRS, mesmo que utilizando a automática, o sistema vai entregar declarações separadas. E, por regra, a entrega de uma declaração conjunta de um casal é melhor do que a tributação separada. Portanto, para quem é trabalhador por conta do outro e é o pensionista, o melhor que poderei dizer é não sigam os automatismos e vão fazer as coisas. Vão ao portal do e-fatura, vão validar as suas despesas, até porque, por exemplo, quem tiver recibos verdes, nenhuma das despesas está automaticamente validada, basta ter atividade aberta. Mesmo que a pessoa nem sequer tenha que liquidar IVA porque está abaixo do montante anual
que não está sujeito a IVA, mas a partir do momento em que eu tenho atividade aberta, cada vez que há uma fatura com o meu número de contribuinte, o sistema não sabe se é da atividade ou não é. E se eu não for lá dizer o que é, aparece com 0. Algumas destas coisas, sim. Tudo o resto. E como é que tu vês o tema? Como é que tu vês o tema de pessoas que a partir de um certo rendimento anual colocam a hipótese de abrir a empresa e trabalharem via fatura para as suas organizações ou manterem-se a contrato de trabalho? Há prós e contras. Como é que tu... A tua pergunta tem inerente quase uma pergunta de as pessoas devem fazer fraude fiscal ou não. Se eu trabalho para uma empresa, eu sou empregado daquela empresa, ponto final, parágrafo. A pergunta que se impõe é: eu, trabalhador, sou suficientemente bom para conseguir ganhar dinheiro independentemente do meu patrão ou não? E essa deve ser a ambição de todo o trabalhador, que é ser suficientemente bom para a seguir ele próprio ser uma marca. E ele próprio sendo uma marca, aí sim constitui a sua sociedade limitada, com a sua marca, com a sua oferta ou de vendas de bens ou de vendas de serviços, e vai bater pé à estrada para arranjar clientes. Porque esta é a razão pela qual o empresário, se for um bom empresário, ganha mais do que um trabalhador. O risco é dele. Eu não posso querer ser empresário com mentalidade de trabalhador. Okay. Isso é que eu não posso. Eu, se quero então abrir a minha sociedade, a minha mentalidade tem que mudar. Não posso ter a mentalidade de trabalho das 9 às 6, trabalho 8 horas por dia, tiro 22 dias de férias e todos os feriados. Eu vou ter um negócio. E tendo um negócio, eu tenho que me focar no que é que eu sei fazer, que é o que é que eu consigo dizer para alguém me dar dinheiro. E tanto pode ser a fabricar uma cadeira, como pode ser a fazer uma declaração de IRS, pode ser a mudar uma lâmpada, pode ser a cuidar dos jardins. Qualquer coisa que seja. O que é que eu sei fazer que leva pessoas a darem dinheiro? E montar aquilo que é, em jargão de gestor, a minha proposta de valor. Que é, o que é que eu faço e quanto é que custa? Em bom português. E depois, arranjar quem pague isso. E aí, vou fazer a minha sociedade. Vou criar a minha empresa, até para separar aquilo que são os meus bens daquilo que é os bens da sociedade. E a seguir vou bater estrada. E vou arranjar clientes, e vou faturar, e vou vender. E posso nem sequer ter trabalhadores. O trabalhador posso ser eu. Posso ser a única pessoa na empresa. Eu e a Aline, quando criámos a Ilha, nós tínhamos 0 trabalhadores. Éramos nós. Os sócios, os gerentes, o senhor dos cafés e o homem das fotocópias. Era isto. Certo? E 4 anos depois, temos mais 4 sócios. Continuamos a não ter trabalhadores. Continuamos a ser uma organização em que cada pessoa tem a sua carteira de clientes, é cada pessoa que faz o serviço ao seu cliente. E, portanto, também não fiquei com a ideia de que eu preciso ter um batalhão de trabalhadores para fazer vendas e para ganhar dinheiro. Não. Não posso querer ter um patrão e crio aqui a minha LDA, a minha limitada, a minha sociedade por cotas, para faturar ao meu patrão e a minha vida continua e tal, e faço isto só por razões fiscais. Isso não funciona. Posso querer mudar de vida, que é, em vez de aturar um patrão, passo a aturar todos os clientes. Mas isso tem uma coisa chamada risco. E é por isso que cada vez que se fala sobre o lucro das empresas e tudo mais, é ignorar a questão do risco. Certo? Ainda há pouco tempo ouvi alguém do Partido Comunista Português a propósito da criação de sociedades em Portugal e de porque é que não se criavam sociedades, e o meu comentário é porque é que os trabalhadores não criam as sociedades. Se na perspectiva do Partido Comunista Português só os trabalhadores geram valor, eu não percebo porque é que os trabalhadores não se juntam e não fazem uma auto-Europa em vez de existir a auto-Europa da Volkswagen. Se só os trabalhadores geram valor, então deve ser muito fácil os trabalhadores se juntarem e criarem valor e produzirem automóveis. Curiosamente não temos nenhuma marca de automóveis própria portuguesa por alguma razão.
E é este tipo de discurso que tem que desaparecer da sociedade portuguesa. Porque não é verdade que só os trabalhadores criam valor. Não é verdade. Ponto final, parágrafo. Pode haver pessoas que, pela sua especial competência, não precisam ter outras pessoas a trabalhar para elas para criar valor. Certos advogados, certos médicos, certos cientistas, as atividades de serviços. Essas sim. Mas então também não precisam de ser trabalhadores. Podem ser empresários por conta própria. Agora, sempre que estamos a falar do trabalhador clássico, na perspectiva daquilo que é o discurso um bocadinho já gasto do Partido Comunista Português, do proletário, o proletário trabalha normalmente numa fábrica. Desafio a que façam fábricas só com fator de trabalho e sem máquinas e sem matérias-primas e sem contratos de fornecimento e sem garantias bancárias para os contratos de fornecimento e afins. E este discurso faz falta na sociedade portuguesa para explicar às pessoas como é que podem gerar riqueza, como é que podem sair da cepa torta. E não há nenhuma fórmula mágica ou miraculosa. É aquela que tem sido desde a história de que o ser humano é ser humano. É saber fazer coisas, ser bom a fazer coisas e arranjar quem lhe pague para fazer coisas. Como é que foi o teu processo de transição? De passares de uma Big Four, ou seja, como é que foi vou reformular, como é que foi o teu processo de preparação? Quando se vem do mundo... Preparação de fazer... Quando se vem do mundo das consultoras, é relativamente fácil a transição para empresário. Porquê? Porque no mundo das consultoras, não só da Deloitte, mas das Price, das Capas, das McKinsey, todas elas, há uma cultura de empreendedorismo inata dentro da empresa, onde há uma cultura de meritocracia, de promoções com base no mérito, de alguma autonomia na definição de ofertas, porque o mundo é dinâmico e, portanto, aquilo que as consultoras fazem hoje não tem nada a ver com o que as consultoras faziam há 50 anos atrás. Quem é que fez essa transição? As pessoas que lá trabalham. E isso dá treino para tudo. Dá treino para definir produtos, dá treino para definir preços, dá treino para estratégias de marketing, dá treino para estratégias de comunicação, dá treino para uma série de coisas. E, portanto, para mim, foi um treino tremendo durante mais de 2 décadas para a seguir implementar na minha pequena boutique, nada comparado com uma escala nem de um departamento de uma Big Four, quanto mais com a Big Four, à minha pequena escala, na minha pequena boutique, implementar as coisas para o qual fui treinado ao longo de mais de 2 décadas. Qual foi o trade-off que querias? Qual foi o trade-off que estavas à procura em lançar o teu projeto ainda? O mundo neste momento, sobretudo para a área fiscal, dentro das consultoras, é um mundo de espartilho. E é um problema que nós vemos em várias áreas ao nível da União Europeia. Nós estamos mais preocupados em regular e em cumprir o preenchimento de formulários do que em servir os clientes. E numa empresa grande de auditoria, há uma série de questões de conflitos que é preciso acautelar, de conhecimento dos clientes que é preciso acautelar, e há uma série de coisas que fazem com que seja mais difícil servir os clientes. E, portanto, para nós, aquilo que surgiu foi, primeiro, por um lado, e não vou dourar a pílula, acontece em toda a gente, é uma frustração de carreira da promoção que não acontece no momento certo. E, portanto, de seguido de um almoço em minha casa com a Aline, perguntar, olha, tem agora, o que é que fazemos? Ela, tem se a gente fizer a nossa própria boutique? Tem como é que a gente faria isso? Agarrar num computador, pôr um Excel à frente, começar a cuspir números e dizer assim, olha, então e consegues viver com isto? Pá, acho que sim. Então e se só fizermos 70% disto? Acho que sim. Então e se não ganharmos nada durante 6 meses? Acho que sim. Então bora lá. E o processo foi este. Que é um processo que não é muito diferente daquilo que qualquer pessoa pode fazer, que é alguém que seja trabalhador, que trabalhe numa empresa. A pergunta que tem que fazer é, se eu sair daqui,
Eu tenho alguém que me pague por aquilo que eu sei fazer? Sim ou não? Se sim, quanto? E quantos? E em quanto tempo? E se a resposta é sim, então bora lá. Se a resposta é não, então se calhar é melhor não falar muito e até dar umas palmadinhas na entidade patronal, porque na verdade, por si só, não consegue ter o nível de vida que tinha enquanto trabalhador por conta de outra. Mas é importante que toda uma geração inteira e todo um país possa ter, pelo menos, esta cultura de perceber o que é que eu preciso de fazer, o que é que eu posso fazer. E se a resposta é não estou disposto a fazer, então aceitar as condições que tenho. Porque nem toda a gente tem o espírito para ser empreendedor. Um exemplo muito simples, eu jamais conseguiria chegar a bilionário. Não tenho o espírito pessoal de sacrifício daquilo que é preciso fazer, como fizeram Jeff Bezos ou Elon Musk no início das suas carreiras. As histórias de Bezos de joelhos, dobrar-se para empacotar coisas para mandar não sei para onde, ou mandar para países estranhos, e que a grande inovação na altura foi comprar uma mesa porque ele queria comprar era umas almofadas para os joelhos. Que são histórias reais. Ou do Elon Musk, que viveu dentro da fábrica e a Tesla teve para falir não sei quantas vezes. Não tenho em mim esse espírito e jamais conseguiria fazer o que aqueles senhores fazem. E, portanto, não invejo o património que chegaram, e a única coisa que tenho para pessoas que têm isso é elogios, porque à conta de existirem algumas pessoas dessas, há centenas de milhares de pessoas, para não dizer milhões de pessoas no planeta, conseguem ter carreiras e conseguem ter salários e conseguem ter uma boa qualidade de vida, porque há pessoas que têm esse espírito. Bem, depois isso é remunerado por nós, como consumidores, que depois compramos. No meu caso, não ao Elon, mas ao Bezos. Sou cliente, não diria assíduo, mas recorrente dos serviços que ele disponibiliza online através da Amazon. Olha, Luís, obrigado. Foi um gosto. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigado.